Apocalipse 21, do 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse texto tão precioso das Sagradas Escrituras que lemos, Pai. Esta revelação que nos traz tanto ensino, que nos encoraja, que nos faz vislumbrar um pouco, Senhor Deus, do que será aquele dia glorioso para aqueles que esperam no Senhor. E também, ao mesmo tempo, o texto mostra, Senhor Deus, que será lamentoso aquele dia, o dia do Senhor, o dia da igreja, o dia de Cristo para aqueles que estiveram fora do aprisco das ovelhas do Senhor. Deus, obrigado por Tua graça, por Tua misericórdia, que essa graça que nos alcançou, Senhor, enquanto igreja que estamos aqui, que o Senhor nos dê graça para que possamos levar esta graça a outros que ainda não conhecem, Senhor, para que tenham a oportunidade, a chance de também fazer parte desse corpo chamado igreja que vai morar no céu. Oramos e pedimos a Tua iluminação para este momento de reflexão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós, quando participamos de um velório, eu sei que um velório, ele nunca é agradável, não é? Ninguém gostaria de participar de velório, ninguém gostaria que ele nem existisse, né? Mas é uma realidade. A morte faz parte da nossa realidade humana. O salário do pecado é a morte. Então, apesar de não ser um gosto de ninguém, por ser um ambiente realmente triste, por ser um ambiente, por mais que a pessoa que Deus o levou, a gente conhecendo, tem aquela certeza, aquela convicção de que seja uma pessoa crente em Cristo Jesus, que vai para o céu, ainda assim o ambiente é um ambiente de tristeza, mas também, meus irmãos, é um ambiente de reflexão. E a cada experiência dessas que a gente tem, mais a gente tem aquele pulsar de estar mais perto de Deus e estar mais perto daquilo que as Escrituras revelam. Eu tive a oportunidade de terça-feira, ontem, não é? Poder compartilhar ali com um bom grupo de pessoas, crentes, não crentes, né? Por sinal, uma família muito grande, muito educada, e tivemos 3 momentos ali de reflexão, e em um daqueles momentos eu tive a oportunidade de expressar a certeza desse paraíso, mostrando a limitação da vida, mostrando que há esperança,
e que aqueles que caminham aqui nessa esperança e que morrem nessa esperança, a passagem, né, desse plano físico que muitas vezes, e lá eu chamei essa passagem de Vale da Sombra da Morte, e Deus me deu essa palavra lá mostrando o seguinte, que enquanto nós estamos naquela angústia, né, naquela ânsia, entre uma dor grande e o outro lado, naquele momento eu senti que aquele é o momento do Vale da Sombra da Morte. E que quando Deus nos tira do Vale da Sombra da Morte, na verdade nós estamos com o Senhor. Nós estamos com o Senhor. Então, uma pessoa que ela está naquela angústia, naquela luta, ela está no vale. Mas em questão de segundos, de instantes, Deus, Ele refrigera a nossa alma de tal maneira que você sai daquele vale e você está realmente do outro lado. Você está além do rio. Você está na presença gloriosa de Deus, de modo que aquele vale, ele ficou para trás. Mas eu disse ali também, não me negando o que a palavra de Deus nos deixa tão claramente, que para alguns que experimentam esse vale da sombra da morte aqui, e que naquelas tensões terríveis de angústia e de dores, poderá também, ultrapassando aquele vale, encontrar algo muito mais terrível do que aquele momento que aquela pessoa está passando entre aquela angústia da dor e o atravessar da morte. Que generalizando todos dizem, descansou, repousou, não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais lágrimas. Depende. Não há mais lágrimas, não há mais dor, não há mais sofrimento, só há gozo e alegria para aqueles que, ao passar do vale, estiver o Senhor com ele, o Senhor do Salmo 23. Por isso que Davi diz, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Ele me guiará realmente às veredas da justiça, ele refrigera a minha alma, ele alimenta a minha alma. A sua vara e o seu cajado me consolam, me dão forças. Pois ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor, a sua presença, ele estará comigo. Então, de fato, essa mudança, meus irmãos, esse processo que para alguns é curto. Tem pessoas que realmente passa rapidinho, em todos os sentidos, tanto no número de anos, como também no período do vale. De modo que não importa, né? Eu disse ali, se uma pessoa morreu com 38 anos, como foi o caso da nossa irmã, ou alguém que morreu com 90. Dali para frente não tem importância nenhuma o tanto de anos que a pessoa viveu. E não devemos lamentar, porque se em algum momento nós ou algum ente querido nosso, Deus o chamar com uma idade, né, que nós não gostaríamos, uma morte precoce, não vai fazer diferença nenhuma para aquela pessoa após ela atravessar esse vale. Porque a partir de então, a partir daquele momento, ela estará vivendo a eternidade. E aí não importa os anos que se passaram, não faz diferença alguma para aquela pessoa. E o texto sagrado aqui, meus irmãos, nos mostra essa visão gloriosa. O livro de Apocalipse é o livro de revelação. E ele revela realmente algo que nós realmente ficamos exultantes. Porque muitas vezes os incrédulos dizem, olha, nunca ninguém veio para me falar do céu. Nunca ninguém veio para me falar do inferno também. Ora, a Bíblia mostra claramente de alguém que veio do céu e de alguém que esteve no inferno falando de lá. Claro, ali numa linguagem figurada, mas mostrando a realidade desses dois lugares reais, céu e inferno. E o livro de Apocalipse, ele está aqui exatamente para revelar essas verdades para nós. Pois no mesmo texto, na mesma revelação que Jesus Cristo transmite para João, transmitir para nós essas verdades a respeito do céu glorioso, nos deixando realmente cheio de alegria, cheio de gozo, ao mesmo tempo Jesus faz questão de mostrar que alguns não irão desfrutar desse céu glorioso. E é interessante que é o último versículo do capítulo 20, e assim o último versículo aí desse primeiro tópico aqui do capítulo 21 vai falar exatamente isso.
Você lê o versículo 15 do capítulo 20 e diz: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, enxofre. E aí o versículo 8 desse texto diz: mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aí você pega o miolo aqui, mostrando realmente a glória daqueles que verdadeiramente têm o seu nome escrito no livro da vida. De fato, para esses, como diz aí o versículo 4, não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, porque Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Esses versículo 1 até o versículo 7 vai falar de coisas que já passaram. A terra já não existe, o céu que se vê já não se vê mais. Ou seja, Cristo mostra aqui a novidade de vida agora dentro de um plano celeste. Segundo alguns teólogos, né, eles falam que existe 3 Jerusalém, né? Existe a Jerusalém física, né? Existe a Jerusalém celestial e existe a Nova Jerusalém, certo? A Jerusalém celestial, segundo eles, diz respeito à igreja em caráter administrativo no céu, segundo eles. E a Nova Jerusalém mostra o caráter, ou a vida, ou a eternidade dos santos vivendo dentro dessa Nova Jerusalém. Com isso eles têm alguns versículos, né? Por exemplo, quando você lê lá em Hebreus capítulo 12, versículo 22, vai falar ali sobre a Jerusalém, a igreja, né? Se você ler aí, você vai ver a Assembleia dos Santos, né, que está nos céus. Então, segundo eles, aí diz respeito ao caráter administrativo da igreja no céu. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, existe uma igreja, ou seja, nós já fazemos parte dessa igreja, né, que está com os nossos nomes escritos no céu. E aí tem a Nova Jerusalém, né, que se refere, segundo eles, ao estado eterno dos crentes, que é quando nós realmente estivermos vivendo eternamente, a Nova Jerusalém. E a Jerusalém física é a cidade do grande rei. De modo que todas as vezes que você lê sobre Jerusalém, vai ter sempre o termo santo, seja para a celestial, seja para a Nova Jerusalém, ou seja para Jerusalém física. Sempre se usa em todas as 3 o termo santo. Por quê? Porque a Jerusalém está conectada diretamente com Jesus Cristo, com Deus que é santo. Então, tanto a física quanto a celestial, ou quanto a Nova Jerusalém, ou a nova cidade, faz parte realmente do grande rei, do rei eterno. Então ele diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, certo? A habitação eterna dos crentes, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Irmãos, nós sabemos muito bem que qualquer pessoa, ou todos os teólogos, estudiosos, né, de Apocalipse, eles sempre vão discordar um do outro em alguma questão, em alguma figura. Então, se a gente for para um teólogo, para um estudioso e outro, se há de fato essas discordâncias entre si, então chegamos a uma conclusão que o objetivo do livro de Apocalipse é nos mostrar realmente a realidade de que, de fato, o céu é um lugar real. E é tão real que o livro de Apocalipse vai descrever, digamos, dentro de uma compreensão humana, elementos que nós conhecemos como sendo pertencentes ao céu e pertencentes na terra, que é o ouro, né? Cidade, praça, né? Expressando, eu imagino assim, olha, vocês aí que são tão cobiçosos, né? Por ouro, né? Por riqueza, por grandeza, e tudo que vocês constroem, vocês vão deixar, mesmo que vocês cheguem a alcançar tudo isso. E aí vem o livro de Apocalipse e revela como é essa cidade.
mostrando as praças de ouro, aquela beleza toda, não necessitando de nada daquilo que nós lutamos com tanto esmero para poder conseguir aqui, como ter a luz, né, enfim, todas essas questões. O próprio Deus será a luz daquela cidade, o próprio Deus vai ser o ar que nós vamos respirar ali. Então o livro de Apocalipse, ele traz para a gente essa convicção, essa certeza da realidade, da existência real do céu. Então, por mais que eu não entenda todos os elementos, por mais que eu não compreenda todos os sinais, né, todas as figuras que aqui estão, eu creio que todo crente em Cristo Jesus chega a uma conclusão, chega a um entendimento. Olha, o céu é real. Jesus revelou o céu para João, está aqui, ó. Agora, os detalhes são linguagem que, trazendo para a nossa realidade humana, você diz, puxa vida, bacana. Lá exatamente vai ter as coisas que eu desejo aqui, as coisas que eu luto aqui, as coisas que os homens mais desejam tem lá. Mas mostrando exatamente a superioridade. Por quê? Porque Deus é superior a tudo aquilo que o homem possa imaginar. Então é interessante o livro de Apocalipse, porque quando João recebe a revelação, você percebe nos 3 primeiros capítulos, né, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que embora João tenha sido arrebatado em espírito, a impressão que nós temos nos 3 primeiros capítulos é que João está dentro de um plano terreno, porque a mensagem vem dentro desse plano, ou seja, a mensagem é dirigida para as 7 igrejas da Ásia e para os 7 anjos daquela igreja, que eram os pastores, transmitindo para eles uma responsabilidade temporal, enquanto essas igrejas ali viverem. E aí, a partir do capítulo 4, nós vamos ter, em vários desses capítulos, uma palavra mais ou menos assim: depois destas coisas. João vai sempre usar esse termo. Se você for ler o capítulo 4, que é quando termina esse primeiro plano, e João vai entrar numa outra dimensão, é como se João tivesse sido elevado em espírito até certo plano. E Jesus ter falado para ele, olha, diz para as igrejas, manda para os anjos, eu tenho observado as suas obras, eu tenho observado as suas falhas, eles estão em minhas mãos. E aí chega o capítulo 4, e olha o que está escrito. Depois destas coisas, depois que João recebeu ali a mensagem de Jesus para as 7 igrejas, para os 7 anjos das igrejas, aí João entra em uma outra dimensão muito superior da que ele estava. Depois destas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Irmãos, as igrejas eram real, elas estavam existentes ali. Mas coisas inefáveis, coisas gloriosas, João ia passar a contemplar a partir dali. João ia contemplar a ira de Deus, o castigo de Deus, revelado através dos selos, através das trombetas, através daqueles cavaleiros, daquelas figuras todas. E dentro dessa manifestação que a gente vai ver claramente, né, da ira de Deus se manifestando contra o homem, contra o pecado, você vai ver a revelação de Deus consolando e confortando a igreja que está dentro desse enredo, aonde a ira de Deus muitas vezes ela é derramada, tendo a igreja ainda como uma peregrina nessa terra. Daí porque muitas vezes nós não entendemos por que a igreja sofre se a ira de Deus, se a manifestação de Deus nesse sentido é para os que rejeitam, é para os incrédulos, mas enquanto a igreja estiver aqui, ela vai experimentar um pouco das consequências também da ira de Deus. Isso através, vamos imaginar, de uma pandemia, através de uma praga, de uma peste, certo? Vai experimentar, só que de forma, claro, diferenciada. Por quê? Porque os de Deus têm de fato um selo, e esse selo continua existindo. E essa é a grande diferença, irmãos, de quando o mundo está experimentando uma praga, quando o mundo está experimentando uma crise, seja de que natureza seja essa crise. A igreja, ela continua mais do que nunca vitoriosa.
A igreja nunca fica para trás. Aliás, se você for analisar as crises em que o mundo enfrentou, seja de que ordem seja, a igreja, em meio às crises, ela sempre prosperou. Ela sempre avançou. Porque a igreja é a igreja. Tem um cabeça que está no comando de tudo, não somente da igreja. Nós sabemos que Jesus é o cabeça da igreja, mas Jesus é quem comanda esse mundo, no sentido de que está nas suas mãos. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Mas até mesmo o maligno nada pode fazer, se ele não permitir. Se ele não permitir. Então nós sabemos que, por mais que isso seja difícil para a gente compreender, quando o mundo estiver passando por uma situação pavorosa, nós como crentes em Cristo Jesus, nunca jamais podemos pensar que Deus perdeu o controle, que as coisas estão desordenadas, que as coisas estão descontroladas. Tudo está sob o comando de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. E é isso, irmãos, que nos dá paz. É isso que nos dá segurança. Porque já pensou se a igreja, se nós, um povo totalmente contra, totalmente do outro lado de tudo quanto o mundo pensa, de tudo quanto o mundo faz, de tudo quanto o mundo, as reações do mundo. Se Deus não estivesse conduzindo essa igreja simplesmente, esse grupo simplesmente seria sucumbido, meu irmão. Você percebe que o mundo, que as hostes se levantam querendo realmente calar mesmo a voz da igreja, a voz do povo de Deus, e não consegue, há algo que impede. Quem é esse algo que impede? Quem é? Ora, Deus está no comando da igreja. Então Satanás, ele está, o que é que diz a Bíblia? Que ele está ao nosso derredor, ungindo, desejando tragar, mas ele não consegue, ele está tentando. E aí, de vez em quando, acontece que alguém dá um tropeço, que alguém dá uma brecha, e acontece uma situação realmente... Mas a igreja, o corpo vivo de Cristo, maligno não toca. Está escrito na palavra, a igreja de Cristo, o maligno não toca. Certo? Então, existem essas vaciladas mas a igreja, o corpo, é promessa de Deus. Então, queridos, veja que, quando o texto sagrado nos diz aí, no nosso texto, que ficarão de fora os mentirosos. Quando a gente pensa em mentira, não é? E trazendo assim para o nosso contexto, para a nossa questão cultural, e claro que mentira nunca deve ser encarada como uma questão cultural, mas tem pessoas que mentem culturalmente, ou seja, como se fosse uma brincadeira. Então, quando eu olho para essa palavra, olha, os mentirosos não entrarão no reino dos céus, eu vejo aqui a mentira no sentido exatamente como está acontecendo hoje com respeito às Escrituras. Ou seja, dizendo que o que é doce, amargo agora é doce. Essa inversão de valores, ou seja, essas pessoas que hoje simplesmente estão às claras mesmo, dizendo, olha, as Escrituras é a mentira, a verdade é isso aqui. Eu não estou dizendo com isso que uma mentira que alguém minta não é pecado sim. Mas não pense que seja por a mentirazinha que uma pessoa diz aqui e acolá, que ela estará fora do reino dos céus. Eu não estou dizendo que está certo. Mas a mentira aqui, ficarão de fora os mentirosos. Os mentirosos, meus irmãos, aqui são aqueles que negam as Escrituras. São aqueles que Deus diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, e alguém chega e diz, não foi Deus que criou. No princípio que Deus, macho e fêmea, alguém chega e diz, não é assim, está errado. Agora o conceito de família é outro. Ou seja, esses são os mentirosos. De fato, esses ficarão mesmo de fora do reino do céu, são os cães. Eles estão no mesmo grupo aqui, como diz aí o versículo, ficarão de fora. Jesus está dizendo aqui que eles ficarão de fora. Mas quanto aos medrosos, aos tímidos, aos covardes, covardes, são aqueles que sabem da verdade, que conhecem a verdade, que sabem que Jesus é o caminho, mas são covardes, certo? Então, esses ficarão fora do reino dos céus. Os incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os que mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, enxofre, é a segunda morte, certo?
Então estão ali no mesmo grupo, certo? No mesmo bojo ali. E isso, meus irmãos, o que nos alegra não é chegar no final desse texto e saber que alguns vão ficar fora. O que nos alegra é saber que nós vamos entrar. E o saber que nós vamos entrar, e quando lemos na narrativa, que aquele nome que não foi achado escrito será lançado, essas características que andam em muitos pés, diz o Senhor Jesus, ficará fora, nos traz sobre nós, como igreja, como salvos, uma grande responsabilidade. Porque estamos cercados, muitas vezes, por nossos familiares que estão andando cegos, caminhando a passos largos para esse lugar chamado Lago de Fogo, o qual Jesus chama de segunda morte, separação eterna de Deus, sofrimento eterno. Então nós não podemos negar essas verdades. É muito bom falar do céu, e as pessoas até gostam. Você quer agradar as pessoas? Fale somente do céu para elas, no sentido de que, olha, você vai para o céu, há um lugarzinho para você no céu. Essa mensagem ela é muito agradável e ela é incompleta, porque o céu não é para todos. Nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus falou que são poucos os que entrarão lá, porque a porta é estreita. Então a mensagem do Evangelho que visa agradar a plateia, por mais que seja dolorosa a situação, por mais que seja uma situação de tristeza, de angústia, e você querer assim colocar todo mundo no céu naquele momento, não vai funcionar. O que funciona é o Evangelho. Nós temos que mostrar a realidade, de fato, do céu, como sendo esse lugar glorioso, como sendo esse paraíso, como sendo esse lugar realmente onde não haverá mais dor, sofrimento, morte. Mas você está diante de uma situação em que você percebe que aquele grupo que está diante de você estão caminhando a passos largos para a morte, e de repente até a pessoa que estão ali velando, não se sabe para onde foi mediante a vida que aquela pessoa viveu, e querer colocar todo mundo no céu ali, eu acho uma grande covardia de qualquer um que de fato, acho que conhece o Evangelho, não pode agir dessa maneira, porque isso não é expressão da misericórdia de Deus, isso não é expressão da compaixão de Deus. E quando, meus irmãos, pregamos o Evangelho, mostrando as duas realidades, as pessoas que tiverem que entender vão entender, e as que não tiverem que entender não entenderão nem hoje nem nunca, porque é obra do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. Então nós não podemos negar essa verdade. Então, naquele momento, quando eu falava, e é muito bom quando você fala diante de uma cena, de uma situação, de alguém querido que está partindo, e você conhece aquela pessoa e sabe daquela certeza. É uma oportunidade muito gloriosa, porque nenhum familiar quer ouvir jamais o contrário. E se for o contrário, simplesmente você se cala. Você não fala nada. Porque é interessante, né? Se a pessoa está indo para o céu, fala. Enaltece a questão do céu, enaltece as qualidades, enaltece a decisão daquela pessoa, até chegar à plateia que está ouvindo, para que ela entenda que ela precisa tomar a decisão para ir para onde aquela pessoa está indo. Mas se você não conhece, se você não tem certeza para onde aquela pessoa for, certeza eu digo mediante a convivência, a convicção que aquela pessoa um dia passou para você, então simplesmente prega o Evangelho, prega a palavra, não fala nada. Pode falar do céu, pode falar do inferno, desde que não toque na pessoa ali que partiu, porque você não vai entrar, criar um caso, uma situação desnecessária. Mas quando você realmente está diante de alguém que fez a decisão em Cristo Jesus, as pessoas, elas estão quebrantadas ali. E quando você fala da realidade da pessoa, que ela realmente passou pelo vale, e agora ela já adentrou os portais celestiais, e transfere agora para as pessoas ali, que elas também, para poderem entrar nesse lugar celestial, elas precisam também trilhar por este caminho. Creio que é uma grande oportunidade que Deus concede, tanto aquelas pessoas, como também aquele que está tendo a oportunidade de transmitir. Então, nós podemos transmitir esta palavra, esta mensagem ontem ali. E a nossa oração, irmãos, é para que aquela família possa realmente está sendo consolada nesse momento, né? O Celso, ele vai estar trazendo
o Otávio, né? Aquela criança especial de 5 anos, para estar aqui conosco. E eles ficaram assim muito gratos a Deus pela vida da igreja, toda a família. Então, uma família muito respeitosa. E nós louvamos a Deus porque foi a vontade de Deus. Eu pude dizer ali, irmãos, porque tem situações interessantes, não é? Tem situações que a morte, a gente sabe que Deus está no comando de todas as coisas, mas uma coisa é uma pessoa, ela não lutar pela vida, ela não ligar para a vida e de repente ela, irresponsavelmente, ela perder a vida, seja no acidente, seja numa atitude de rebeldia e tudo mais. E uma coisa é você estar lutando ali, com todo o temor diante de Deus, né, pedindo a oração da igreja, clamando a Deus, submetendo à vontade de Deus e Deus levar. Qual o entendimento que nós temos? Isso é muito, muito maravilhoso. Eu pude transmitir isso, olha, foi da vontade de Deus. Então não se preocupe que Deus dará o jeito. Deus vai exatamente falar para vocês como falar para a criança, que a mãe dele está com o papai do céu agora. Não se preocupe, porque Deus que fez toda essa situação. Deus está no comando. E ali eles puderam ter uma tranquilidade, porque a grande preocupação era como que vamos revelar para a criança, né, que a mãe, né, e tal, aquela situação difícil. Mas ali, meus irmãos, a gente pôde entender que Deus falou aos corações ali presentes e que nós temos que submeter a Deus. Porque qual era a nossa vontade? Qual é a vontade nossa quando nós oramos, irmãos? Nós, sejamos sinceros, nossa vontade quando nós oramos é que Deus dê o que nós pedimos, não é verdade? Se eu oro por uma cura, eu quero que Deus cure. Não estou orando brincando. Se eu quero a cura. Agora, Senhor, seja feita a tua vontade. Faça-se a tua vontade. E aí, meus irmãos, quando nós seguimos por essa vontade, então, você não se decepciona. Você se questiona. Você cresce até. Então, diante da morte, diante da precocidade da morte, você realmente conversa com Deus, levanta, Senhor, a morte é muito interessante, o momento da partida, a questão da idade, ela fala muito, mas quando você volta para as Escrituras, meus irmãos, e que você percebe a vida dos santos de Deus, muitos santos de Deus viveram muito pouco. Se você for ler a biografia dos grandes missionários, eles morreram muito jovens. Né, pegava malária, né, enfermidades, e a gente poderia pensar, puxa, mas eram missionários santos de Deus, por quê? Deus tem os seus propósitos. A vida, meus irmãos, ela não se limita, né, o gozo da vida, o prazer da vida, não se limita a esse tempo aqui. Então nós devemos realmente ter mais essa confiança, essa segurança, e passar essa confiança. Devemos lutar sim, fazer a nossa parte sim, mas o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Nós não podemos jamais desencorajar as pessoas por qualquer problema que seja que esteja acontecendo no mundo. Não podemos. Às vezes as pessoas já estão acomodadas, elas estão desanimadas e basta uma palavra nossa para elas entenderem, é assim mesmo que eu devo ficar. Não. A vida vai passar, irmãos, nós vamos morrer. É aquela, mais cedo ou mais tarde nós vamos. Então nós temos que viver na presença de Deus. O céu é garantido para aqueles que querem em Cristo Jesus. E a morte não é motivo de pânico, não é motivo de medo. Nós devemos pensar na morte, não na morte, nós devemos pensar como vai ser o outro lado. Quando você pensar como será aquilo que a Bíblia revela ainda meio que por um espelho para nós a respeito do céu, dessa cidade celestial, dessa praça de ouro, você imagina se nesse plano físico, com toda maldade que existe, nós conseguimos em Cristo desfrutar de algo tão bom, de uma paz, de um gozo, de uma felicidade, de uma satisfação. Agora você imagina você do outro lado com esse Deus, onde não existe mais pecados. Então, é como Paulo disse, olha, eu contemplei coisas inefáveis, coisas gloriosas, que se Deus não tivesse colocado em mim realmente o espinho na carne, eu não me aguentaria. Eu imagino, irmãos, que Paulo, imagina só um pregador fervoroso como Paulo, cheio de amor, de compaixão pelas almas, né? Se ele fosse permitido provar, ele ia mostrar o céu, tentar, olha, eu vi e o céu é desse jeito aqui. Então, entenda uma coisa, o que está escrito nas Escrituras é o suficiente para salvar o mundo inteiro. Então não fique preocupado
Quando alguém fica questionando sobre o céu, sobre o inferno, e aquelas perguntas, né, que você percebe que não tem mesmo aquele desejo de conhecer as Escrituras, ela quer mesmo escarnecer, não se preocupe. São escarnecedores mesmo. Vai de mal a pior. Então pregue o Evangelho, confie que o Espírito Santo vai dar a revelação, vai dar o entendimento. Então nunca se sinta incapaz, é porque eu não sou capaz de ensinar o Evangelho, eu não sou capaz de evangelizar o meu irmão, meu pai, é por isso que ele não se converte, eu vou chamar fulano de tal. É você mesmo. Deus chamou você para falar de Jesus, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão. Certo? Então, está em você a palavra, está em você o Espírito Santo. Então, meus irmãos, que nós possamos lembrar mais desse lugar celestial. Outra coisa que eu falei é que como nós podemos ter saudade de um canto que nós nunca fomos, de um lugar que nós nunca experimentamos, de um prazer que nós nunca tivemos. Mas quando você começa a pensar o seguinte, em cada um de nós existe o dedo de Deus. E quando nós nos convertemos a Cristo, a Deus, Deus passa a habitar em nós. Se Deus passa a habitar em nós, a sensação e o prazer que nós vamos ter é de uma existência já com Deus em um plano que nós não existimos ainda, mas que nós passamos realmente a sentir. Então você percebe isso quando você está cantando uma canção que remete a Sião celestial, que remete ao céu, você tem vontade de chorar, como se você tivesse com saudade mesmo de algo que você nunca experimentou, que você nunca viu. Mas por que você sente isso? Exatamente porque está em você a presença de Deus. Ou seja, o limite entre o céu e eu aqui é somente de mim para Deus, mas de Deus para mim não. Então o céu de Deus, ele baixa sobre mim na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus. Só que eu não estou vivendo nesse plano, mas eu posso ansiar, eu posso desejar. E à medida que eu vou desejando, à medida que eu vou contemplando pelos olhos da fé, eu vou tendo um encorajamento para experimentar a vida, para viver a vida, sem as preocupações que muitas vezes são a causa da tristeza, são a causa da angústia, até da depressão de muitas pessoas. Ninguém entraria em depressão, a não ser que seja um problema crônico, um problema realmente de saúde mesmo, ali física, se ela remetesse os seus pensamentos às coisas de cima. Por isso que Paulo diz lá em Colossenses 3, né? Pensar nas coisas que são do alto e não nas da terra. Por quê? Porque quando nós focamos o nosso pensamento nas coisas terrenas, tenha certeza, você vai sair de órbita. Você vai entrar num ambiente de tristeza, de preocupação, de medo, porque é nossa realidade. Nós passamos a pensar como se a nossa vida fosse a eternidade aqui. E aí vem aquelas angústias, aquela preocupação pelo dia de amanhã, como que vai ser. E isso, meus irmãos, simplesmente tira a beleza do céu de nós. Tira o encanto do Evangelho. E eu penso que muitas pessoas perderam essa beleza, perderam esse encanto. Daí porque hoje há uma luta nas igrejas, dos pastores, em arrebanhar, em incentivar, em chamar, em convidar. Não deixe de congregar, ou seja, as pessoas estão perdendo um pouco dessa beleza, desse prazer de estar na casa de Deus, de ler as Escrituras, de crescer espiritualmente, e aos poucos o céu vai esfriando na vida daquela pessoa, ou simplesmente o céu passa a ser uma realidade para todos, na mente dela, e o mundo prega isso, o mundo apregou a isso. O diabo pregou a isso, o falso profeta pregou a isso, que o céu é uma realidade para todos, que essa luz, essa salvação é universal, vai alcançar a todo mundo. Uma grande mentira de Satanás, porque o Evangelho mostra claramente que são poucos os que entrarão nessa Sião celestial. Mas em Cristo Jesus nós temos, meus irmãos, essa certeza. Então nós podemos realmente dizer, porque foi profetizado, né? Isaías 25, versículo 8, diz que nesse lugar realmente não é mais um lugar de dor, de sofrimento, de lágrimas, porque Deus estará ali com o seu povo, estará presente. E quando ele faz o relato da Nova Jerusalém, ele vai dizer, lá no versículo 27, ele diz o seguinte: e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação, ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não entrará nela coisa alguma impura. Meus irmãos, se não entra nela coisa alguma impura, como que alguém ousa viver uma vida de pecado, de imoralidade, de indecência aqui, e almeja entrar nessa cidade?
não entrará lá. É por isso que a igreja está aqui na terra. É por isso que Jesus veio aqui, é por isso que ele derramou o seu sangue aqui, para purificar homens e mulheres aqui, porque lá não entra com sujeira, lá não entra com pecado. Então os nossos pecados não são purgados em algum lugar, como alguém diz, como alguém ensinou aí, como alguma religião ensina. Os nossos pecados são purificados aqui, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, porque na cidade do Cordeiro, aonde ele está lá, à destra de Deus Pai, não entra coisa alguma impura, coisa alguma imunda. E por isso que isso também é um ensino para nós crentes em Cristo Jesus. Não aceitar, não permitir, né, que impurezas, porque mesmo o crente, se ele não vigiar, ele pode realmente entrar numa situação de impurezas, de pecados. Então nós devemos odiar o pecado, pedir a Deus essa capacidade, porque a nossa natureza não odeia o pecado. A natureza pecaminosa do homem ama o pecado. Então nós devemos pedir a Deus para que nós possamos aborrecer o que Deus aborrece e amar o que Deus ama. Então, por isso que é importante a palavra de Deus habitar em nós abundantemente, como diz Paulo. Habite em vós abundantemente a palavra, porque é a palavra que santifica. Jesus Cristo disse, né? Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é a palavra de Deus, irmãos, que nos santifica, que nos prepara para entrar na mansão celestial. Mas esse desejo de santidade, esse desejo de habitar os portais celestiais, como disse, ele pode ser acelerado em nós ou desacelerado. Ninguém que não viva na presença de Deus aqui, ele vai desejar que esse dia chegue logo. À medida que, quanto mais perto de Deus você está aqui na terra, mais você deseja estar perto mesmo, até face a face. E à medida que você vai esfriando, que você vai desistindo, você vai desanimando, você vai perdendo realmente esse encanto, você passa a duvidar até do ensino a respeito dessa realidade de céu, de inferno. Por isso que a palavra de Deus deve ser nosso alimento diário. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua misericórdia, Senhor Jesus. Que a tua palavra, Senhor Deus, que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra, Senhor Deus, que traz paz ao nosso coração, possa cada dia, Senhor Deus, nos transformar, possa cada dia nos conduzir, ó Deus, mais e mais à tua santa presença. Oramos agradecidos por todo o cuidado que o Senhor tem tido para conosco, que o Senhor tem tido para com a tua igreja. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém.